Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre decisões difíceis, sobre como ter inteligência para tomar decisões difíceis, como ser uma pessoa mais sábia. Você sabe me dizer o que torna uma pessoa mais sábia? Você sabe me dizer qual o oposto da sabedoria? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, vocês que estão chegando. Vamos falar sobre sabedoria, nós vamos falar sobre um exemplo claro de sabedoria. Você vai ver que existem dois tipos de sabedoria e, principalmente, eu quero te mostrar aqui nessa aula como você pode tomar decisões mais sábias. Como você pode se tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente. Ainda quero te alertar aqui que nessa aula a gente vai falar sobre como ser sábio e não ser sábio ao mesmo tempo. Existe um jeito de você ter sabedoria e ao mesmo tempo não ter sabedoria. Olha que confusão, que loucura, Matheus. Meu querido, fica comigo aqui que a gente vai falar sobre esse tema que para mim é um dos mais importantes do nosso curso, porque o tempo inteiro nós estamos tomando decisões. Nós estamos decidindo. Quando a gente é criança, você tem o seu pai, a sua mãe, os seus avós, seus tios, que o tempo inteiro decidem por você. Ele vai lá, o seu pai e sua mãe te dá um banhozinho, você não precisa decidir a hora de tomar banho, você não precisa decidir o que vai comer. Seu pai e a sua mãe vão lá, faziam um almoço, e aí você só botava no teu pratinho e você só comia. Você não precisa se preocupar, você não precisava se preocupar em qual profissão seguir, como levantar mais dinheiro para pagar as contas. Essa não era uma decisão que cabia a você. Existiam pessoas que tomavam decisões por você. Só que no processo da vida, você percebe que a vida é uma fila. E quanto mais você vive, quanto mais velho você fica, mais para trás da fila você vai e menos pessoas atrás de você para você pedir ajuda existem. Porque quando você é jovem, quando você é criança e você precisa de alguma coisa, você olha para trás e fala: pai, mãe, me ajuda. Avô, avó, me ajudam. Só que você vai passando o tempo e você percebe que não existem muitas mais pessoas atrás de você para te sustentar, para te empurrar, para te jogar para frente. E você passa a ser o principal tomador de decisão na sua vida. Mais ainda, eu complemento, você passa a ser a pessoa que toma decisões pelos outros. Se agora não existem pessoas atrás de você te jogando para frente, agora existem pessoas na sua frente precisando que você as empurre, precisando que você tome decisões por ela. Você agora tem filho, você cresceu, você virou um adulto. Você tem uma mulher que precisa que você seja o cabeça da casa. Você tem pais idosos que, se antes eles eram as pessoas que te jogavam para frente, agora eles precisam que você seja o apoio deles. Então é você que joga eles para frente, é você que empurra seus pais idosos. Então agora você entende que está na sua responsabilidade o processo de tomar decisões. Então, quanto mais sábio você for para tomar decisões, melhor é a sua vida e melhor é a vida das pessoas que dependem de você. Por isso que tomar decisão é muito importante. Mateus, por que que eu preciso acreditar que o que você vai me ensinar aqui vai me ajudar a ser uma pessoa mais sábia? Porque isso não saiu da minha cabeça. Você não precisa acreditar em mim. Você precisa simplesmente ser sábio e acreditar
na Bíblia. É por isso que a gente trouxe para esse estudo, eu trouxe para esse estudo para você, alguns exemplos bíblicos de Salomão e principalmente de Davi. Quem foi Salomão? O homem mais sábio depois de Jesus que passou pela terra. O homem mais rico que já existiu. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que tomou muitas decisões erradas, mas isso não tirou dele o carimbo de homem segundo o coração de Deus. Então a gente vai trazer aqui base de pessoas que foram sábias. Você sabe, provavelmente você já deva saber que Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus chegou para Salomão e falou: me peça qualquer coisa. E Salomão não pediu um reino, não pediu bens materiais. Salomão entendia o poder que era saber tomar boas decisões. E ele pediu o quê? Sabedoria. Imagina um rei que não é sábio. Ele vai tomar boas ou más decisões. Um rei que, se tomar uma decisão errada, pode comprometer toda a vida dos moradores, teu povo. Agora imagina você como um rei da sua casa, uma rainha da sua casa, tomando decisões erradas. Vai comprometer a vida do seu povo ou não vai comprometer a vida do seu povo? Então, Salomão ele simplesmente foi sábio na hora de pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque Salomão já tinha um tipo de sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. Nesse momento, Salomão tinha um tipo de sabedoria. Faltava um outro tipo de sabedoria, que eu vou falar aqui com você dentro dessa aula, mas ele já tinha uma. Por que que ele tinha uma? Porque ele tinha uma referência de um homem sábio, que era o seu pai, Davi. Davi, antes de morrer e passar o posto de rei para Salomão, Davi deu várias orientações para o seu filho. Uma das principais orientações que Davi deu para Salomão foi de que ele deveria agir com sabedoria contra um líder do exército dele que agiu com guerra em tempos de paz. Imagina que no reino de Davi existia um líder, e esse líder, em tempos de paz, onde o reino não estava em guerra, esse rei, esse soldado, esse líder do exército de Davi agiu com guerra, agiu sem sabedoria em tempos de paz contra inimigos, contra pessoas que não estavam atacando. Então, esta foi uma orientação difícil. Haja com sabedoria contra aquele que agiu com guerra enquanto estávamos em paz. Então, Davi, antes de morrer, disse para Salomão: Salomão, seja inteligente na hora de agir contra as pessoas que usaram guerra em tempos de paz com o nosso povo. Davi pediu que Salomão usasse a sabedoria que ele tinha. E depois de Davi passar as orientações para Salomão, ele morreu. E Salomão se tornou o rei. Mateus, qual era o tipo de sabedoria, quais são os dois tipos de sabedoria que eu preciso ter para tomar decisões difíceis? Quais são os dois tipos de sabedoria que eu preciso ter para eu ser uma pessoa tão sábia quanto Salomão? Pesada essa proposta, né? Mas quais são os tipos de sabedoria que eu preciso desenvolver? Existem duas. Anota, dois tipos de sabedoria. Sabedoria terrena e sabedoria eterna.
qual a diferença, Mateus, da sabedoria terrena e da sabedoria eterna? A sabedoria terrena, você aprende, você desenvolve tendo contato com outras pessoas sábias. Você já ouviu falar daquela frase que diz: você é a média das 5 pessoas que você convive? Quem se mistura com porco farelo come? Aqui, eu sou do Rio de Janeiro. E aqui a gente costuma dizer o seguinte: se você está numa esquina conversando com um bandido e chega a polícia, você é bandido. Até você explicar que você só estava ali conversando com teu amigo de infância, já era. Então a sabedoria terrena é adquirida através de contato com outras pessoas sábias. E por que Salomão já tinha essa sabedoria antes de pedir o segundo tipo de sabedoria para Deus? Porque ele era filho de Davi, um homem segundo o coração de quem? De Deus. Salomão era uma pessoa sábia, só que ele era uma pessoa sábia com o conhecimento terreno. Qual o segundo tipo de sabedoria, Mateus? Me fala aí para eu entender. O segundo tipo de sabedoria, e foi essa sabedoria que Salomão pediu a Deus, foi a sabedoria eterna. É a sabedoria, é o conhecimento que transcende todo entendimento. Que é o conhecimento, é a sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Deus escreveu o seu nome no livro da vida antes mesmo de você nascer. Então, essa sabedoria, esse conhecimento, ele não tem como ser adquirido através de curso, através de magia. Não tem como adquirir sabedoria eterna que não seja, a não ser que você se conecte à fonte da sabedoria suprema, que é Deus. Mateus, a minha vida está muito difícil. Tudo que eu tento fazer dá errado. Parece que as minhas decisões não são boas. Provavelmente você está agindo apenas com o teu conhecimento, sem direção de Deus. Quando nós confiamos somente nas nossas forças, Paulo já dizia isso. Quando penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Quando penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Paulo dizia que as coisas que eram realmente importantes, os projetos que realmente ele gostaria de realizar, só seriam possíveis se ele entendesse que a sabedoria terrena que ele tinha, e Paulo era uma pessoa muito sábia, porém, a sabedoria terrena que ele tinha era insuficiente para que ele pudesse conquistar o que ele de fato queria na vida dele. Paulo dizia que morrer é lucro. Então, a sabedoria eterna é a sabedoria que abre caminhos, que abre portas, que faz com que você tome decisões mais inteligentes. E você só consegue ela se conectando à fonte de todo entendimento, de toda a sabedoria. Por isso que todos os projetos, todas as decisões que você precisa tomar, precisam, antes de serem tomadas, passar pela análise e pela aprovação criteriosa de Deus. Eu estou vendendo alguns carros e aparecem diversas propostas. Ontem, né, o dia anterior a essa aula, surgiu uma proposta que eu fiquei tentado a aceitar. Só que o comprador do carro queria tudo para ontem. Não, me dá a resposta, eu vou aí, conheço o carro, vejo o carro hoje e a gente fecha negócio hoje. E eu descobri, diante da minha vida, que decisões precipitadas, elas são sempre erradas, mesmo que sejam boas decisões.
Às vezes você toma uma decisão rápida, mas ela poderia, que te dá um resultado positivo, mas ela poderia ainda ser melhor. Então, eu falei o seguinte: é uma decisão que, de acordo com a minha sabedoria terrena, eu aceitaria de imediato, só que eu ainda não consultei a sabedoria eterna. E aí eu falei com Deus e descansei. Descansei. Quando eu cheguei a Deus, eu pedi um direcionamento, eu entreguei para que Ele me ajude a tomar essa decisão, para que Ele me mostrasse coisas que eu não estava vendo e descansei. Se for para ser, vai ser. Olha só o descanso. Porque uma mente atribulada, uma mente confusa, uma mente cansada, é uma mente frágil. É uma mente que não tem a capacidade cognitiva de tomar boas decisões. E aí você só se afunda. Por que que tudo dá errado para mim? Será que você não está baseando somente nas suas sabedorias terrenas? E as coisas ficam mais difíceis quando você tem pouca sabedoria terrena. Aí, meu querido, se você é uma pessoa estudiosa, se você é uma pessoa que busca saber das coisas, se você é uma pessoa que tem um bom raciocínio, se você é uma pessoa que consegue entender as coisas com facilidade, é provável que você tenha uma boa sabedoria terrena. Mas ainda assim, ela não é suficiente para te fazer tomar boas decisões. Você precisa sempre, depois de passar pela tua sabedoria terrena, depois de passar pelo teu crivo, pela tua peneira terrena, submeter essa decisão à sabedoria eterna. É assim que você toma boas decisões. Salomão, antes de uma das histórias que mais refletem, que mais chamam a atenção para a sabedoria de Salomão, parafraseando e resumindo, é quando uma mulher diz que o filho era dela, sendo que era de outra. Ela rouba o filho de uma mulher, leva essa conversa, né, de duas mães para uma criança, chega a Faraó, já chega a Salomão, e Salomão sabiamente diz: corte a criança ao meio e dá metade para cada um. Divida a criança. E a mãe verdadeira falou: não, deixa essa criança com a mulher. Ela se compadeceu e falou: olha, eu abro mão de estar certa, só para o meu filho viver. E Salomão disse: a mãe verdadeira é a mãe, é essa, que abriu mão do que queria, do que buscava, para salvar a vida do filho. Então imagina você ter que tomar decisões como essa, de vida ou morte, decisões em que o seu pai fala: haja com sabedoria contra aqueles que agiu com guerra em tempos de paz contra o seu povo. Imagina você estar se submetendo a decisões difíceis o tempo inteiro e contar apenas com a sua sabedoria terrena, que é limitada. As chances de você tomar decisões ruins são maiores ou menores? Então, como ser uma pessoa mais sábia? Como tomar decisões difíceis, decisões inteligentes em tempos difíceis, em tempos de crise? Primeiro, você é claro que precisa desenvolver a sua sabedoria terrena. Você precisa. Então você pode começar a estudar mais, a se conectar a outras pessoas, a mudar seus ambientes, a aprender a ouvir mais e desenvolver a sua sabedoria terrena. É importante. Uma das nossas grandes diferenças com os outros animais que Deus criou é a nossa capacidade de raciocínio, de discernir o certo e errado. O que é tomar uma decisão ruim? É não conseguir diferenciar o que é certo e o que é errado. Você vai para o lado errado achando que está indo para o lado certo, e aí você descobre que errou. A sabedoria te faz escolher as decisões, os caminhos certos. Então você pode sim desenvolver a tua sabedoria terrena. É bom. Você está assistindo esse conteúdo aqui,
Ao mesmo tempo que eu estou te dizendo, desenvolva a tua sabedoria eterna, eu estou te dizendo, você está desenvolvendo a sua sabedoria terrena. Para você conseguir identificar que precisa ser adquirir a sabedoria eterna, você precisa ser sábio terrenamente. Porque quem não é sábio, não tem a sabedoria terrena, ele se considera autossuficiente. Ele se considera dono de todas as respostas. Ele se considera o dono da verdade. E uma pessoa que se considera sabedor de todas as coisas é uma pessoa tola. Mateus, qual é o oposto da sabedoria? A tolice. A Bíblia bate muito em Provérbios na tolice. Mateus, o que é uma pessoa tola? A Bíblia fala que uma pessoa tola é aquela que rejeita a sabedoria eterna. É aquela pessoa que abre mão de ter duas sabedorias para ter uma só. É aquela pessoa que só confia no próprio braço, no próprio entendimento, na própria sabedoria. Você pode ter a sabedoria terrena, mas se não tiver a sabedoria eterna, a sabedoria vinda de Deus, você se torna um tolo. Você pode ser inteligente, mas ainda assim ser burro. Você pode ser sábio e ainda assim ser tolo. Como? Rejeitando a sabedoria eterna. A Bíblia fala, numa das orientações para os filhos, né? Que filhos escutem, obedeçam os seus pais para que prolonguem os seus dias na terra. Tá aí, tá escrito. Ou seja, filhos, acessem a sabedoria terrena dos seus pais. Esta orientação de obedecer o pai é uma sabedoria eterna, mas é um direcionamento eterno. Porém, quando o filho começa a acessar, a obedecer, a escutar o pai e a mãe, ele naturalmente ele passa a ser uma pessoa terrenamente sábia. Ele adquire sabedorias terrenas. Quando você entende isso e não rejeita a sabedoria eterna, você se torna uma pessoa sábia. Quando você rejeita a sabedoria eterna, você se torna uma pessoa tola, mesmo sendo uma pessoa de QI 1000, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabe muito, que conhece tudo, que fala todos os idiomas. Só que a pessoa que sabe muito, que era muito forte, que era muito inteligente, que era muito tudo, construiu a Torre de Babel e o próprio Deus, desceu e confundiu a língua. O próprio Deus agiu sobre a Torre de Babel, porque eles estavam basicamente agindo sobre a própria sabedoria. Eles rejeitaram a sabedoria eterna. Então, você pode ser tolo e sábio ao mesmo tempo, ou sábio e tolo ao mesmo tempo. Você só precisa confiar nas suas próprias forças, na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Então, como, Mateus? Como eu identifico a minha tolice para que eu consiga tomar decisões sábias, decisões inteligentes? A Bíblia fala em Provérbios que quem se ira facilmente mostra que não tem juízo. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que perde a calma facilmente mostra que não tem juízo, que não tem mansidão, que não tem domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo. A sabedoria eterna, ela vem através do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você rejeita o Espírito Santo, você se torna uma pessoa que se ira facilmente. Ah, eu sou muito esquentado. Qualquer coisa me tira do sério. Qualquer coisa eu perco a paciência. Eu perco a paciência por qualquer coisa. Você é uma pessoa tola. Não, mas eu sou muito esquentado mesmo, Matheus. Não tem como, não tem como. Eu me iro facilmente.
Então você é uma pessoa tola. Você é uma pessoa tola. Você, quando desenvolve o fruto da mansidão, do autocontrole, do domínio próprio, você se torna uma pessoa sábia. Você deixa de ser tolo. Qual uma outra maneira, Mateus? Quando você é. Quando falta humildade. A Bíblia diz o seguinte: os maus terão que respeitar os bons, e os bons terão que humildemente pedir a sua ajuda. As pessoas que agem com maldade, as pessoas que têm um ego, que têm uma soberba gigantesca, uma pessoa que só confia na própria sabedoria, elas terão que humildemente, elas terão que tirar o rei da barriga e humildemente terão que pedir ajuda às pessoas que são verdadeiramente sábias. A Bíblia fala que aquele que despreza, aquele que humilha o próximo, é uma pessoa tola. Porque maior é aquele que serve. Aquele que serve o próximo é aquele que abre mão das suas próprias vontades, é aquele que abre mão dos seus próprios entendimentos para fazer o melhor para o próximo. Então, se você é uma pessoa que se sente superior, sabedor de todas as coisas, você é uma pessoa que toma péssimas decisões. Você é uma pessoa tola. Você é uma pessoa que só se baseia no teu conhecimento. Aquele que despreza a sabedoria é uma pessoa tola. Mas o que me faz ter uma pessoa tola, Mateus? Aquela pessoa que fala muito e faz pouco. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que fala muito e faz pouco é uma pessoa tola. Provérbios 14. É preferível que você faça mais e fale menos. A Bíblia fala que o que a tua mão esquerda faz, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se você faz uma doação com a mão direita, a tua esquerda não precisa saber. Aquela pessoa que fala muito tudo que faz, ou que fala muito o que vai fazer, é uma pessoa tola. Então, quando você guarda a sua língua e usa mais os seus braços, quando você é uma pessoa que faz mais, você se torna uma pessoa mais sábia. Agora, se você fala muito, você se torna uma pessoa tola. Mateus, mas o que eu posso estar fazendo que me faz uma pessoa tola, que me coloque em tempos difíceis? A Bíblia fala que aquele que mente, aquele que falta com a verdade, é uma pessoa tola. Por quê? Porque você pode enganar as pessoas na terra, mas aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem a sabedoria eterna, não pode ser escarnecido. Não, com Deus, Deus não se deixa escarnecer, não se deixa ser enganado. Deus é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Então, aquele que mente é uma pessoa tola, porque ele engana todo mundo, todas as pessoas. Ele pode até se enganar, mas ele não engana o dono, a pessoa que tem toda a sabedoria. Mateus, o que eu preciso fazer para poder romper esse ciclo de tolice? Esse ciclo que me colocou em tempos difíceis. Você precisa acessar a sabedoria eterna. É só ela que vai poder te tirar de tempos difíceis. Se você confia na tua própria força, já era. Escreve, pensa aí. Você tem confiado mais nas suas próprias forças, nas suas próprias habilidades, ou você tem entregado os tempos difíceis, as decisões difíceis, àquele que é dono de toda sabedoria, aquele que é o conhecedor de todas as coisas, aquele que te conhecia mesmo antes de você nascer,
Aquele que sabia cada etapa, cada passo que você daria na sua vida. Fala comigo. Deixa eu saber. Deixa aqui nos comentários. A quem você tem entregado as suas decisões? As suas sabedorias terrenas ou a sabedoria eterna? Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Estamos juntos e eu te vejo daqui a pouquinho no nosso próximo encontro. Um abraço e até daqui a pouco.